Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Eu estou usando uma versão Peshitta, é um pouquinho diferente, mas não vai fugir tanto da versão que de repente você tem aí. E no primeiro dia da semana, estando congregados para partir o pão, Paulo falava com eles porque haveria de partir no dia seguinte, e seguiu falando até a meia-noite. 8. Havia ali muitas tochas acesas no aposento superior onde estavam congregados. Certo jovem, cujo nome era Eutico, que estava assentado na janela escutando o longo discurso de Paulo, estando este carregado de um sono profundo, por causa de seu sono, caiu do terceiro pavimento e foi levantado morto, ou em algumas versões, moribundo. Então Paulo, descendo, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque sua alma está nele. E subindo, partiu o pão e comeu, e esteve falando até romper a alva, até amanhecer. Então partiu e viajou por terra, e trouxeram-lhe o jovem vivo, e regozijaram grandemente por sua causa. Meus irmãos, esse aqui é o registro do início da igreja. Paulo está em Troade, Paulo está fazendo suas viagens missionárias, edificando essa nova igreja, esses crentes do caminho, fortalecendo-os no vigor do evangelho e revigorando-os, então, os que se enfraquecem no poder do Espírito Santo. Paulo comunicou o evangelho em muitos lugares. E agora uma igreja estava nascendo. Aqui tem todas as características de uma igreja. Primeiro, o texto se inicia, que nós lemos, com o primeiro dia da semana. Os discípulos se reunirem no primeiro dia da semana é uma prática para se lembrar o dia da ressurreição de Cristo, o domingo. Então, a igreja está reunida logo após o Shabat, logo após o dia do judaísmo, dia de descanso no judaísmo, dia sagrado no judaísmo. Os cristãos se reuniam no domingo. Então, no primeiro dia da semana, que é o domingo, os crentes estão reunidos. E é claro que algumas coisas se destacam aqui que vocês podem ver. Primeiro, o pão, a comunhão, a mensagem, a meia-noite, o sono, a morte e o abraço. São palavras que se destacaram do texto para mim, se desprenderam do texto para mim. Mas o interessante é que a igreja está reunida em comunhão, é onde todo o crente deve estar, onde a igreja deve estar. No começo é assim e no final tem que ser assim. Há um movimento muito grande hoje dos desigrejados. São pessoas que estão sendo enganosamente encorajadas a não congregar mais, a não estarem mais em comunhão com outros irmãos, dissociando-se então das primeiras práticas da igreja, rompendo então com um modelo deixado pelo Mestre. Jesus fez assim na última ceia, os reuniu, ceiou com eles, então Jesus foi até para ser traído, entregue, sentenciado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como você conhece. Então, igreja é lugar de comunhão. Então, se queremos saber identificar a igreja, devemos identificá-la como um local composto por pessoas que praticam a mesma fé e que tem como regra máxima a comunhão. Lá em Atos, nos primeiros capítulos, vai dizer, olha, os primeiros irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja é uma igreja de auxílio, é uma igreja que um dá suporte ao outro, um tem comunhão com o outro, intimidade com o outro, um sabe a necessidade do outro, sente a dor do outro, vive a dor do outro, parte o pão, dá o que é necessário, mas também dá o que está além, que é do mundo espiritual, que é a oração. Então a igreja é de muita ajuda e a igreja é muito fervorosa. Unidade e poder são marcas importantes da primeira igreja e deve ser até o dia de hoje dos primeiros crentes.
E eles estão lá no primeiro dia, no partir do pão, na Eucaristia, como tradicionalmente é conhecido, ali no momento em que eles vão cear, eles vão ter um momento para lembrar da última ceia de Cristo, né? Como devemos fazer sempre, em memória de mim, diz o Senhor. Então a casa está cheia, né? Está ali alguém que vai trazer uma mensagem que é Paulo. E a casa está cheia. E a Bíblia diz também que os crentes estão levando os seus candeeiros, estão levando as suas luminárias. Onde há mensagem, onde há comunhão, onde há oração, tem luz. Onde há crente, tem luz. Não há confusão, não há trevas. Eles estão no terceiro andar, a Bíblia não nos dá detalhes por que estão no terceiro andar. Estão no terceiro andar porque era um ambiente com menos evidência. Estão no terceiro andar porque os outros andares estavam ocupados. Estão no terceiro andar porque era uma prática comum naquela época. Estão no terceiro andar por N fatores, né? Por perseguição. Mas o fato é que o ambiente onde eles estão é um ambiente com luz, tem comunhão, tem intimidade, tem oração, tem luz. Luz é um símbolo do Espírito Santo, luz é uma ordem de Cristo para que nós pudéssemos representá-lo através da luz. Vocês são sal e luz. Se vocês deixarem de brilhar, o mundo mergulha nas trevas. Se vocês perderem o sabor, a vida perde a graça. Então, a igreja está reunida e com características que elas devem carregar, que a igreja deve carregar. É ter comunhão, é ter unidade, ter muita oração, ter alimento espiritual e ter luz. Então, a luz está onde a igreja está, onde o cristão está. Cristo está ali naquele ambiente. Ok. Maravilha. E aqui os irmãos estão ouvindo Paulo falar e Paulo está pregando durante um longo período. Durante um longo período, ali da ceia até a meia-noite. Meia-noite é um período importante, que é um período em que vira o curso da história. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, na prisão, cantavam e davam louvores a Deus, né? Presos por Cristo, presos em nome de Cristo. Lá, eles estavam na prisão e por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam, davam louvores a Deus, então veio um grande tremor, as cadeias caíram e eles foram libertos da prisão por volta da meia-noite. A Bíblia diz também do grito da meia-noite. Meia-noite é a hora que vira o relógio, é a hora da decisão, é a hora da mudança da história, é a hora da virada. A Bíblia diz que na parábola das virgens, que por volta da meia-noite, ouve-se o grito da meia-noite, vem o noivo. Então, meia-noite é um momento muito importante de virada da história para a igreja. Por isso que a igreja deve carregar os seus candeeiros, suas luminárias, suas lamparinas e deixá-las sempre com azeite para iluminar esse mundo. E o azeite vem na intimidade da palavra, na intimidade com o Senhor e na comunhão com os irmãos. E aí a igreja continua na meia-noite. Pois bem, na hora decisiva, um jovem que está sentado na janela de nome Eutico, como você leu, ele é tomado por um sono profundo, porque ele está na janela. Olha, a Bíblia o chama pelo nome. Geralmente, quando a Bíblia o chama alguém pelo nome, é porque aquela pessoa é conhecida na comunidade ou aquela pessoa é importante. Quando ela não tem muita importância, ou quando o pai é importante, vocês vão ver o prefixo Bar, né? Como Bartimeu, filho de Timeu, né? Então, são prefixos que sinalizam o pai, a origem, o nome, a família, né, de quem ele carrega o nome. Mas Eutico, esse jovem, ele tem um nome, ele é jovem, logo tem a imaturidade, tem a inexperiência, tem as distrações da juventude, tem facilmente perder o foco pelas distrações do que está lá fora com o que está aqui dentro. Bom, essa palavra é muito importante para você, guarda isso. Eutico é chamado pelo nome por dois motivos. Ou ele era alguém já bem conhecido por aquela igreja, aquela jovem igreja, essa comunidade cristã, esses irmãos, essa igreja que está ali, né, em pleno crescimento, em ascensão,
ou ele era alguém importante para a região, para a localidade. Mas o interessante é que esse menino, esse jovem Eutico, ele está na janela. A janela fala de alma, a janela também fala de visão dos mundos. Janela faz divisão daquilo que você abre para dar legalidade para entrar na sua vida, ou você abre para tirar da sua vida. Janela está conectada à sua alma. Os olhos são as janelas da alma. Então, janela é aquilo que você divide entre o mundo externo e o mundo interno. Aquilo que pode entrar na sua vida ou não pode acessar mais a sua vida, acessar o seu coração, acessar a sua alma. Pela juventude, pela inexperiência, pela distração ou pelo cansaço, que não é inerente à idade, um jovem não deveria estar tão cansado, ou por não estar habituado com a intimidade da igreja, com as pregações longas paulinas ou dos irmãos, ele está na janela, ele não está dentro e também não está plenamente fora. Ele está sentado na janela. Algumas pessoas estão assim, na casa de Deus, no reino de Deus, não decidem se ficam dentro de fora, de dentro realmente ou fora realmente, se participam plenamente do corpo de Cristo, se são crentes de fato ou se ficam em vida ociosa, transitando entre os dois mundos e não percebendo o perigo que isso é. Cara, tu tá na berlinda, tu tá em um momento muito perigoso, porque a Bíblia diz o seguinte, por você nem ser frio, nem ser quente, ficar na janela, no meio, entre os dois mundos, eu vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor no livro de Apocalipse, referindo-se a uma igreja. Então nós devemos ou ser quente ou decidir por Cristo, pela comunhão dos santos, carregar as nossas lamparinas e estar dentro da igreja, ou devemos estar fora da comunhão com o mundo e afastados da luz de Cristo. Portanto, aqui é um momento de decisão e justamente no período da meia-noite que ele, num sono profundo, e a Bíblia faz questão de deixar evidenciado, por causa de seu sono profundo. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão no sono profundo? Quantas pessoas, justamente por não entenderem o risco que estão correndo, por brincarem com o evangelho, não levar o reino de Deus a sério, estão na janela, entre os dois mundos. Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão pode haver entre a água e o óleo? Que comunhão pode haver entre a água e o azeite? Que comunhão pode existir entre Deus e o diabo? Nenhuma! Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus, ou você serve o sistema do mundo. Chega de ficar na janela, estamos chegando no período da meia-noite, que só entende, só está vigilante quem está dentro, com as suas próprias lamparinas, e não estando sonolento. Porque para você que não tem a revelação do Espírito Santo, uma mensagem é chata, uma revelação é chata, ou a pregação é inoportuna e você está na janela. Isso vai te cansar e você será tomado por um sono profundo. Isso fala de uma geração que está morrendo por um sono profundo. Agora vem mais alguns detalhes, eu já vou concluir com vocês aqui. A Bíblia diz que ele, tomado por um sono profundo, estando na janela, por um sono profundo, ele cai do terceiro andar e ele morre. Quando ele cai do terceiro andar, aquele culto para, porque é um evento trágico, traumático, e uma igreja que está começando, ela tem que começar com poder, com comunhão, com luz, com autoridade, com sinais, com prodígios, e aquilo seria um péssimo sinal para aquela igreja. A fama que iria percorrer não seria algo bom, eles seriam mais perseguidos ainda, aqueles primeiros irmãos. Então Paulo desce, e a Bíblia diz que Paulo desce, eu imagino a cena dos irmãos descendo junto com as suas lamparinas, porque era meia-noite, tudo escuro, e uma multidão ali, a igreja desce junto, porque o problema não era de Paulo, era da igreja. Então eles descem, como sendo um problema da igreja, vamos resolver como igreja. Ok, meus irmãos? E a Bíblia diz que Paulo se debruça sobre o rapaz e o abraça. E você conhece o decorrer da história, o rapaz ressuscita. No dia seguinte, quando Paulo está saindo, levam um rapaz até Paulo, e Paulo vê então um milagre, e a igreja glorifica o Senhor. Eu imagino aquela igreja sendo tomada por uma fé, uma alegria, um ímpeto tão grande. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena acreditar nesse Deus, vale a pena buscar o Espírito Santo, vale a pena sempre estar cheio do azeite, da unção do Espírito Santo. A igreja sempre foi marcada por poder e autoridade dada pelo Espírito Santo, como eu falei uns dias atrás para vocês. Mas olha que é interessante, Paulo ressuscita Eutico com um abraço.
Existem pessoas que estão morrendo na igreja e serão ressuscitadas, como Paulo poderia fazer olhando do terceiro andar. Paulo ia também até a mesma janela. Debruçando-se, ele poderia gritar: menino, levante-se agora, em nome do Senhor Jesus. E o menino não levantaria? É claro que levantaria, porque era no nome do Senhor Jesus. E o mais interessado na edificação daquela igreja era o dono da igreja, é o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Então veja, a roupa dos primeiros apóstolos, a sombra dos apóstolos, curava, ressuscitava os mortos, curava os enfermos. E Paulo poderia dar uma ordem, aquele menino se levantaria, estaria curado, mas Paulo fez questão de abraçar aquele menino. É porque existem ressurreições que acontecem pelo um abraço. Existem pessoas mortas na igreja e que receberão vida, não só por uma verbalização, por aquilo que você diz viver, mas por aquilo que você realmente vive, amando aqueles que estão dormindo. Essa mensagem é para quem está dentro da igreja, observando aqueles que estão na janela, sendo tomados por um sono profundo e não entendendo que nós estamos no grito da meia-noite, muito próximos da volta do noivo, muito próximos da virada do relógio, da grande virada. E nós que estamos dentro com as nossas lamparinas, devemos ir abraçar e devolver a vida para aqueles que estão sendo ceifados, tomados pelas ideologias desse tempo, pela morte desse mundo, pelos afazeres da vida, e ficam transitando entre luz e trevas, estão sucumbindo, estão cansando. Às vezes nós devolvemos vida a essas pessoas, transmitimos poder a essas pessoas, não só com palavras, mas com atitudes, com abraços. Essa geração precisa do abraço de um Deus poderoso que transfere o seu poder, a sua graça e o seu amor através do seu abraço. Você amando, você acolhendo, você chamando-os para a comunhão. Existem pessoas morrendo na igreja, mas elas podem voltar à vida por causa de um abraço. As coisas podem voltar aos seus devidos lugares se nós deixarmos a igreja em seu devido lugar. Igreja é comunhão, pão, oração, luz e ressurreição. Decida hoje não estar mais no meio entre dois mundos, na janela. Teu lugar é de frente para o altar, com a sua lamparina, esperando a meia-noite, o grito que lá vem um noivo. Abrace quantos forem necessários, quantos mortos forem necessários. E tem poder sobre você para soprar fôlego de vida para os vales, muitos vales de ossos secos que estão diante de nós. Que o Eterno te abençoe. Se essa mensagem falou com você, se abençoou você, então abençoe alguém. Compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.